Olá, Carlos, bem-vindo mais uma vez. Olá, Edi, muito obrigado. Muito bom estar aqui com você. Já estamos indo para os últimos capítulos, né? Estamos aí no capítulo 8 das 12 semanas para mudar uma vida. E o capítulo de hoje promete. É verdade, hein? Esse capítulo aqui é de extrema importância e eu espero que não muitas pessoas se identifiquem, né? Porque se identificar, talvez tenham muitos problemas aí para resolver. Mas enfim, estamos aí para isso, né? Ninguém é perfeito e as Sim, orientações elas chegam para nos auxiliar. E sou grata aqui por esse capítulo dentro deste livro, porque existem muitas necessidades em torno deste assunto. E o assunto é a arte de ouvir, a arte de dialogar. As muito bom. pessoas querem conversar bastante, mas não sabem ouvir nada. E sabem também falar pouco de si. É o que o autor traz. Vamos ler então o que ele chama aqui os tópicos dessa lei da qualidade de vida. A arte de ouvir é a arte de se esvaziar para ouvir o que os outros têm a dizer e não o que queremos ouvir. A capacidade de se colocar no lugar do outro e perceber suas dores e necessidades sociais. Penetrar no coração psíquico e desvendar as causas da agressividade, da timidez, da angústia, dos comportamentos estranhos. O quarto, interpretar o que as palavras não disseram e o que as imagens não revelaram. Isso é uma arte realmente, né? Sim, Ter a sensibilidade para respeitar as lágrimas visíveis e perceber as que nunca foram choradas. E aí ele vem agora falando sobre a arte de dialogar. Então, esses tópicos que lemos foram a respeito de a arte de ouvir, agora a arte de dialogar. O que seria? A arte de falar de si mesmo, trocar experiências de vida, revelar segredos do coração, ser transparente, não simular os sentimentos e as intenções, não ter vergonha das suas falhas nem medo dos seus fracassos, respeitar os limites e os conflitos dos outros, não dar respostas superficiais. O diálogo interpessoal que cruza os mundos psíquicos e implode a solidão. sim, assim. O assunto é extremamente importante. Então ele diz assim, vamos ver a introdução aqui. A arte de ouvir e de dialogar são duas das mais nobres funções da inteligência. Elas são cultivadas no terreno da confiabilidade, da empatia e da liberdade. Onde há falta de confiança, muitas cobranças excessivas e controle social, essas duas preciosas artes da inteligência não sobrevivem. As duas artes se completam. Uma depende da outra, e quem não aprender a ouvir nunca saberá dialogar. Bom, Edi, eu quero começar dizendo que existe algo em comum entre os dois e que esse fator é fundamental. Sem desenvolver essa característica,
a pessoa não vai conseguir nem ouvir e nem se comunicar, nem falar, que é conhecer a si mesmo. Caso você ainda não preste atenção nas suas emoções, nas suas feridas, no seu corpo de dor, eventualmente ouvir vai ser difícil, porque às vezes a pessoa está falando algo e porque você não identificou ainda questões em ti, acha que é um ataque a você. E aí você se torna reativo. Portanto, da outra forma também, a pessoa está falando com você agressivamente. E quando você se conhece, você sabe que aquilo que está sendo dito não é a seu respeito, mas certamente é algum momento difícil que a outra pessoa está passando. Então, quando você mergulha no seu interior, passa a se conhecer, você consegue tanto ouvir quanto falar intencionalmente e filtrar tudo isso. Exatamente. E eu vejo assim, Carlos, que a maior dificuldade das pessoas em ouvir é porque elas não fazem exatamente isso que você está dizendo, não olham para si, não se conhecem, só veem o problema que está no outro, né? E uma das coisas que eu vejo como essencial para entrar nesse processo de forma assim transformadora é se desvencilhar de si mesmo, do seu eu e entrar para o ambiente da aceitação, né? Porque quando eu chego cheio da razão, cheio do eu sei, do eu faço, do eu posso, do eu sou melhor, é muito difícil você ouvir o outro, o que o outro tem a dizer. E pode até não ser, ter menos conhecimento do que você, né? Conhecimento normal, né? Natural que as Sim, pessoas buscam, mas uma palavra que você ouve, mesmo que ela não chegue para você de uma forma tão correta, mas se você estiver pronto para ouvir, com certeza você vai encontrar algum fundamento nessa fala. Porque se o outro percebeu alguma coisa, é porque existe algo a ser mudado. E nós, como seres humanos, nós somos cheios de imperfeições. Vivemos num processo de aprimoramento constante. E quando não há diálogo, existe o quê? Só monólogo. sim. Quero te dar um exemplo prático do que você está falando, Edi. Às vezes, a pessoa está ouvindo e o que ela ouve não é verdade. Tudo que o outro está atribuindo é desconexo da realidade. Aquilo não aconteceu, não foi daquela forma. Só tem uma questão que precisa ser observada. Na maioria das vezes, quem está muitas vezes até agredindo verbalmente, se manifestando com ira, existe uma dor e aquela dor é real. Pode ser um cenário completamente distorcido da realidade. Aquelas coisas não tiveram aquela proporção e nem foram daquele jeito, daquela maneira, mas existe uma dor de verdade. Por isso é tão importante você ouvir intencionalmente. Você de fato querer prestar atenção na pessoa e não somente no que ela está dizendo. Se interessar pelo outro e observar se você se conhece e você está ouvindo a outra pessoa e o que ela está dizendo, afirmando, contando a história, ou nervosa no calor das emoções, não está conectado com o que de fato aconteceu, certamente aquela pessoa está passando por algum problema, está com dores ali. No mínimo, ela acredita no que está falando, e isso gera uma dor, e essa dor é real. Você pode discordar completamente do que a pessoa está falando, mas acolher essa dor, reconhecer que ela é real, que ela existe, é importante. Vai lhe dar ferramentas para você conseguir administrar aquele momento. Exato. E esses conflitos, eles existem em várias situações, né? No relacionamento conjugal, entre pais e filhos, Sim, entre irmãos,
né? Entre amigos. Entre amigos. E aqui o autor ele vai pontuando algumas situações e ele inicia falando sobre a relação conjugal. Então, nós vamos Que ver mergulho, hein? aqui um ponto muito interessante que a gente sabe, né? Que as pessoas, o que que acontece? As pessoas vêm das suas famílias e aí se unem o casal, cada um com uma cultura, com jeitos diferentes, e agora vão para dentro de uma casa sozinhos para conviverem. E tudo aquilo que não apareceu num período de namoro, num tempo de convivência mais distante, começa a aparecer agora. E na maioria das vezes não sabem como lidar com essas situações, né? Porque muitas coisas que não eram tão abertas, agora não tem como esconder, está ali, é a vivência do seu dia a dia. E é necessário que haja um entendimento aqui para que tenha um relacionamento saudável, né? E como ele fala aqui sobre a questão do dialogar, e o assunto é ouvir e a arte de dialogar, quando a gente fala em diálogo, é uma troca de informações, né? E o ouvir também, porque às vezes a pessoa só quer falar, mas não está disposta a ouvir. E não está também disposta a falar de si, quer falar, mas falar de outras coisas, não de si. Então, olha o que o autor diz aqui pra gente. Ele fala o seguinte: grande parte dos casais desenvolve uma grave crise afetiva quando não aprendem a arte de ouvir e dialogar. Sabem conversar, mas não sabem falar sobre si. Conversam sobre política, dinheiro, teatro, mas emudecem sobre as suas histórias. Sabem ouvir sons, mas não a voz da emoção. Têm ousadia para brigar, mas têm medo de falar dos próprios sentimentos. Ficam anos juntos, mas não se tornam grandes amigos. E eu vejo aqui uma situação que é real na maioria dos relacionamentos. Sim. Se nós tivéssemos aqui a oportunidade de ouvir os ouvintes, com certeza muitos falariam a respeito disso. Então, se olharmos para dentro dos nossos relacionamentos, a gente também vai perceber várias situações semelhantes, né? Às vezes a pessoa está junto contigo e não tem assunto. Verdade. Não sabe falar nada, não sabe trazer uma conversa a respeito do próprio relacionamento que está precisando de uma atenção. Mas quando chegam os amigos, tem assunto para um dia inteiro. Por quê? Porque são assuntos que não envolvem a sua pessoa. Agora, quando mexe em algo que vai mexer em alguma coisinha ali dentro que precisa ser tratado, logo esse indivíduo não quer conversar. E aí a gente vê o problema. Então, eu volto atrás às palavras que eu disse antes. Em primeiro lugar, precisa existir a aceitação e a compreensão de si mesmo, se desvencilhar de si mesmo, do seu eu, da sua própria vontade e entender o que está acontecendo comigo. Se eu estou convivendo com uma pessoa, eu preciso entender como eu estou contribuindo para o ambiente dessa pessoa. Será que eu estou poluindo esse ambiente? Será que eu estou doente e preciso olhar para mim, cuidar de mim, tratar as minhas emoções, gerenciar melhor os meus pensamentos, os meus comportamentos, né? E se a outra pessoa, ela está vindo, normalmente vem uma conversa assim, discutir a relação, né?
As pessoas, DR, a famosa as DR. pessoas usam essa expressão. Ah, vamos discutir a relação. Então, ah, vocês precisam discutir a relação. Mas como é que se discute a relação se não querem falar de si? Como se faz? Então, aí é uma questão muito pessoal, né? Mas se estão dispostos a uma mudança nesta relação para melhor, ai, não é fácil, tem que se desvencilhar, tem que abrir mão do eu. Vamos a uns pontos importantes aí sobre o comportamento do homem e da mulher no contexto geral. Quero dizer que existem suas particularidades. Tudo isso que eu vou dizer aqui não é pessoal, é no contexto geral. Então, sempre vão acontecer diferenças, porque os seres humanos estão em evolução. Nós mudamos, amadurecemos, fortalecemos e temos as fragilidades também. Mas, num contexto geral, os homens, eles crescem sobre um ambiente de pressão onde expressar sentimentos, emoção, torna-se fragilidade. Tá parecendo a menininha, vai chorar por qualquer coisa. Então, é atribuído ao homem um comportamento de fraco, homem fraco, se ele Deixa de ser demonstra suas crenças, emoções. né? E por isso, ele começa a estabelecer um comportamento mais implosivo de retrair suas emoções, mesmo dentre os seus pares. Eventualmente, se tiver alguém que ele confia muito, ele vai conseguir colocar para fora as suas emoções guardadas. Agora imagine, dentro do ambiente profissional, o homem é extremamente atacado de todos os lados, até por ser homem mesmo. Ah, é homem, aguenta. Aí ele vai para casa, a mulher também tem o mesmo pensamento, que o homem é forte, que ele aguenta. Isso distancia as pessoas. Outra coisa importante, normalmente, para o homem sentar com a sua parceira e falar algo que aconteceu na sua vida ou está acontecendo, caso em algum momento ela utilize aquilo no momento de fraqueza contra ele, a confiança é abalada. E é sobre isso que eu queria falar agora. É o A julgamento. confiança, a confiança, ela é a base do diálogo. Dificilmente você vai abrir o seu coração para alguém que você não confia. E essa construção é no convívio. Guardar das emoções, do calor do momento, numa discussão, né? Vamos falar assim, numa discordância, nós precisamos acolher os dois universos. E aí eu estou falando, a mulher tem um olhar prático para o homem, observando que ele foi no seu ambiente desde a sua infância criado de uma forma, ele não vai mudar da noite para o dia. Mas você, mulher, pode conquistar o seu espaço, principalmente como esposa, como mulher dele, construindo essa confiança acolhedora. E aos poucos ele vai sim se abrindo, né? Na medida que você vai se posicionando em não falar dele para outras pessoas, mesmo que sejam coisas ruins. Guarde para resolver no seu ambiente familiar, em casa. Não expanda isso para E familiares não na como pai, cama. mãe. E não guarde isso para o ambiente do quarto, não. Vai na sala, na cozinha, Eu já falo ali isso na porque é frente da casa. natural, né? Deixa para aquele É, momento ali que estão. E aí é a pior coisa que pode existir. Então, conversar sobre as suas emoções, tentar ouvir o homem, como foi seu trabalho? Não, fala, houve uma discussão, você está bem, como é que você está emocionalmente? Se interesse por ele. Em algum momento ele vai ceder, acredite. Isso acontece com o tempo. E os homens, eu digo, existe a ciclicidade feminina. Estava conversando com uma pessoa sobre isso, uma profissional da área, inclusive ela palestra sobre esse assunto. E eu estava ouvindo, né? Estava ouvindo para conseguir mais aporte, mais conhecimento e ajudar mais as mulheres. Então, dentro desse universo feminino, as emoções passam por vários ciclos. E diante de um ambiente de rotina, não é que a mulher vai mudar o temperamento, mas ela vai manifestar emoções distintas por conta da sua ciclicidade. Então, aos homens é guardado observar, ouça mais também,
Preste mais atenção no comportamento. Procure saber mais sobre os períodos da mulher. Vê se está de TPM, meu filho, entendeu? Veja se a mulher está ali com seus hormônios à flor da pele. Procure conhecer sobre o temperamento, o que ela não gosta, o que ela gosta. O comportamento que o homem tem com a mulher é muito importante para a rotina. Então, o diálogo, ele vai ser construído à medida que a confiança for aumentando. Tu tocou em vários pontos aí. Como a gente falou antes, esse assunto aqui, se nós quiséssemos ficar a semana toda falando sobre ele, a gente teria assunto e é um assunto realmente interessante. Talvez mais adiante a gente venha falar sobre esse assunto especificamente, né? Mas você falou bastante a respeito da mulher, do comportamento do homem. E eu acredito que deve ter alguma mulher aqui nos ouvindo e dizendo assim: sempre a razão é dele. Sempre ele primeiro. Então, eu quero dizer aos homens que nos ouvirem, se porventura nos ouvirem aqui, que sejam mais flexíveis, né? Se desvencilhem dessa dureza, dessa rigidez e sejam mais flexíveis. Porque existem dois caminhos: ou você fica num pé de guerra, ou você decide de ceder um pouco. Então, se estamos dentro de um relacionamento, se você aceitou entrar em um relacionamento, deve saber que ambas as partes precisam ceder um pouco para que haja um ajuste, né? É natural que haja as diferenças entre um e outro, porque vieram de famílias diferentes. Foram criados em uma estrutura familiar diferente. Então, é natural que exista discordância em muitos pontos. E agora vocês estão dentro de uma casa onde precisam encontrar um ponto de equilíbrio que será a vida de vocês dois. Isso é importante. E eu trago novamente a respeito do assunto principal deste livro, que é a gestão dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Se aprendermos a gerenciar os nossos pensamentos e as nossas emoções, com certeza a prática dessa arte que ele trata aqui como sendo uma arte de ouvir e dialogar não será coisa difícil. É necessário esta gestão, essa compreensão do outro. E eu quero trazer aqui uma dica para as mulheres nos períodos de TPM. Eu nunca tive esse problema. Então, talvez alguém vai dizer assim: não, mas então tu é exclusiva. Não, eu quero dizer o seguinte, que quando você busca ter uma intimidade com Deus, este equilíbrio é alcançado. Perfeito. A tua comunhão com Deus faz muita diferença nesse período. Existem desequilíbrios hormonais? Existem. Só que quando você busca o equilíbrio espiritual, essas coisas se alinham porque fazem parte da natureza. E é extraordinário. E eu digo assim, que a nossa intimidade com Deus, ela traz um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Inclusive em relação ao diálogo. Agora, por exemplo, se eu estiver bem alinhada com Deus e isso vai fazer com que o meu companheiro entre num diálogo comigo de forma extraordinária? Pode que não. Mas você não vai perder o teu equilíbrio por isso. Perfeito. É assim que funciona. Sim. Então, a gente não está dizendo aqui, dando uma receita de algo que é padrão e que vai funcionar 100%. Não, porque somos seres individuais. Você vai cuidar de você, da tua postura, do teu comportamento, da gestão dos seus pensamentos, das suas emoções. E se o outro não cumprir com a sua parte,
Pode que o resultado não seja o que você espera, mas você não vai perder a tua saúde emocional. E isso é Exatamente. algo importante que a gente deve deixar aqui. E ele diz o seguinte aqui na sequência, que a personalidade é uma grande casa. A maioria dos maridos e esposas conhece, no máximo, a sala de visita uns dos outros. Conhecem os defeitos de cada um, mas não as áreas mais íntimas do seu ser. Então, vai aqui o reforço novamente, Carlos. Primeiro, conheça-se a si mesmo. Aceite as suas deficiências e busque melhoria. Sim, A gente vê pessoas inteligentes que entendem que existe uma dificuldade no relacionamento e vão buscar ajuda. Busque ajuda. Se você sim. não consegue sozinho, busque ajuda, mas não deixe as coisas se tornarem uma tempestade incontrolável dentro do teu relacionamento, por falta de diálogo, por falta de uma conversa sadia. Uma coisa curiosa, assim, estamos falando sobre diálogo, mas às vezes você não vai resolver com apenas uma conversa. Ah, A paciência é extremamente importante nesse processo. Muitas vezes terá que voltar àquele assunto, conversar inúmeras vezes, para amadurecer tudo isso. E está tudo bem. Você está com alguém que vai passar toda a sua vida. Tenha paciência. querer Um resolver dia, tudo num depois dia do... só, né? Exatamente. Enquanto eu Aos não tenho homens, essa resposta, eu não vou parar, eu vou ficar nesse assunto, nesse assunto, nesse assunto, se torna enfadonho, né? os homens têm muito esse ânimo de praticidade. Se a mulher fala assim, porque me aconteceu um problema no trabalho, ele quer lá resolver o problema. E os homens precisam prestar atenção, porque Ou não, muitas vezes as né? mulheres querem apenas desabafar, colocar para fora. Então, não é não ser prático, não é não resolver, mas é se interessar pelo outro. Sim, mas como você está se sentindo agora? Você melhorou? O que a gente pode fazer para te ajudar a gerir essas emoções? Abraça, acalenta, recebe a pessoa. E a orientação do Eterno é que os homens devem tratar suas esposas como vaso mais frágil. Não pode haver rispidez, porque a penalidade disso é que suas orações não serão ouvidas. Ó, e agora Então, elas gostaram, cara. não podemos colocar a nossa vida espiritual em jogo aqui. Eu sei que os homens, às vezes, no ímpeto, né, de responder, pode acabar errando. Se retrate na mesma hora. Não dê espaço para que suas orações não sejam ouvidas. Faça a gestão das suas emoções. O que nós estamos falando desde o início aqui? Você vai se conhecer, saber o que está acontecendo com você, ouvir e depois de analisar tudo que está acontecendo, você acolhe. Mas não trate rispidamente. Use palavras afáveis. Deus nunca condicionou o que o homem deve fazer pela sua esposa com as atitudes dela. Ou seja, olha, se a mulher te tratar bem, então você tem que amá-la. Nunca houve esse contexto. É apenas uma posição específica. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se Deus se entregou por ela. Esse é nosso papel. Amém. E é bom lembrar que existe um tempo para cada coisa, né? E usarmos de inteligência, ativarmos a nossa inteligência. No momento que a gente gerencia as nossas emoções, a gente ativa a nossa inteligência para Sim, reconhecer que aquele não é o momento, ou que o momento vai chegar, né, para discutir o assunto. Discutir aqui no sentido de trazer o assunto à tona, né? Estou falando nesse sentido. Então, ambas as partes precisam ter essa consciência se é o momento certo de abordar determinado assunto. E não abordar assim no calor da emoção, como a gente fala, isso é né? um perigo. Isso.
aquele momento ali, se não resolver aquilo, vai explodir. Não, calma, respira, então vai dar uma volta para que você traga esse assunto, aborde esse assunto de uma forma racional, equilibrada. Quanto menos reativo nós somos, mais conseguimos governar as nossas emoções. Quanto menos você responde avidamente àquilo que está sendo proposto, mais você faz a gestão dentro de si dessas emoções e mais paz você promove à sua vida e à sua família. E paz é inegociável, não abra mão dela. Pois é, então vamos lá, o assunto é Vamos. longo. Então ele diz ainda assim, ó, que não revelam as suas mágoas, não falam dos seus conflitos, não apontam nas suas dificuldades. Se você quer cultivar o amor, o melhor caminho é dar caros presentes ou não. Não é dar caros presentes, tá? Mas uma joia que não tem preço, o seu próprio ser, você mesmo, uma entrega, né? Porque tem muitos relacionamentos, Carlos, as pessoas não sabem entregar aquela atenção que deveria para o companheiro ou a companheira e traz em troca presentes, flores. Quem ainda dá flores, né? Porque na maioria não dá mais flores. Eu dou, né? Ou então presentes caros, né? Para marcar presença. Ó, te dei uma joia, enfim. É muito bom ganhar uma joia. Mas você já leu aquele livro? A presença da pessoa é mais essencial. Você já leu aquele livro As Linguagens do Amor? Já ouviu falar? Acho que já ouvi falar. Não lembro se li, não. Acho que não. Então, As Linguagens do Amor fala exatamente do que você está propondo. Existem pessoas que têm a sua forma de manifestar o afeto, o amor, algumas em presentes, outras em tempo de qualidade, algumas em toque físico. E dentro dessas características as pessoas vão se identificando. Mas o fundamental que nós estamos falando aqui é para fazer a gestão das suas emoções, do diálogo, promover a conversa, né? E é importante você considerar não só o que você gosta de fazer, mas o que o outro gosta de receber. Exato. É que aí vem bem de encontro à linguagem do amor, né? Que o assunto desse assunto aí, ele está bem relacionado aos relacionamentos mesmo. É você identificar o que é a linguagem do amor do outro, né? Que às vezes o que é para você não é para o outro, não vai fazer sentido nenhum, não faz diferença, né? Você pode e deve expressar a sua forma de afeto, de amor. Por exemplo, se é tempo de qualidade, você vai querer estar nesses momentos só com a pessoa. E se o outro gosta, vamos falar assim, a mulher gosta de receber flores, gosta de receber declarações afetivas. Então, você deve ser intencional, né? Proporcionar uma vida boa. Aí a gente entra numa parte que eu só vou dar uma pincelada aqui, nós vamos ir adiante, porque senão nós vamos ficar aqui nessa parte do assunto. O egoísmo, né, Carlos? A pessoa que é egoísta, então, como é que funciona a pessoa que é egoísta dentro de um relacionamento? Ela olha para o que ela gosta. Vou fazer um programa hoje, né? E vou ir num lugar que eu gosto, vou comer uma comida que eu gosto e convido o parceiro, a parceira para aquele momento. Mas em nenhum momento eu me questionei se isso é o que a outra pessoa gosta. Sim. E aí a outra pessoa, para não dizer não contrariar, né? Porque sempre existe uma discussão, se caso disser não, ok, vou, tudo certo. Mas aquilo foi uma tortura. E o outro está feliz, porque na verdade está agradando a si mesmo, não está agradando o outro. O diálogo é tão importante que isso aí faz a gestão. Uma hora eu vou, outra hora você vai escolher o que devemos fazer no lazer, no momento. Mas para isso tem que existir a conversa, não uma decisão
individual, sem um diálogo, simplesmente uma imposição, vamos lá, e pronto. Exatamente. E acha que está fazendo uma boa escolha, né? E eu vou dizer, tanto o homem quanto a mulher, é fácil de você observar, sinceramente. É fácil se você quer saber quem o outro é, o que ele gosta, ouvindo. Ouça a pessoa. Exato. Ouvir. Precisa Você vai ouvir. conhecer quando você ouvir a pessoa. Aí você vai conhecer ela. E responder, daí, então, daí entra a outra parte, Sim. falar de si, né? Aí a outra pessoa pergunta alguma coisa. Seja Exato. aberto, né? Sobre isso, eu costumo dizer que a essência da sinceridade é quando você fala sobre si, quando você expõe os seus sentimentos e as suas emoções. Aí está a sinceridade em si, não falar sobre o outro, quem o outro é, o que o outro fez, mas sim falar sobre você mesmo. Aí vai quebrando as barreiras, né? Quando eu vou falando de Sim. mim, eu vou reconhecendo as minhas falhas, vai quebrando as barreiras e faz com que o outro fale também de si mesmo. Às vezes é a forma, é o jeito de conduzir, né? Ele diz aqui, Carlos, quem desejar cultivar o amor precisa ter coragem para fazer pelo menos 4 importantes perguntas durante toda a vida da pessoa a quem ama. E veja só, quando eu o decepcionei, Uhum. e aceitar, né, que houve uma decepção, porque afinal de contas está falando da vontade, do gosto do outro, né? Que comportamentos meus o aborreceram ou aborrecem ainda? Eu quero mudar os meus comportamentos. Pode não ser fácil, pode que eu não consiga hoje, mas eu quero entender. E daí, quando ouvir, não pode usar um repelente. Sim. Tem que aceitar e avaliar, afinal de contas, eu estou me propondo a uma mudança, porque acontece muito de, ok, falar, mas no momento que recebeu, uau, não há aceitação. Outra pergunta: o que eu devo fazer para torná-lo ou torná-la mais feliz? E aí entra o conhecimento da outra pessoa. Eu quero te conhecer para poder te agradar. E da mesma forma, o outro vai te conhecer para que você possa agradá-lo. Como posso ser um amigo melhor? Aí é uma questão muito séria, porque amigos, casais amigos, é uma raridade. O casal, ele se divide e compartilha os seus segredos, as suas intimidades, as coisas que estão lhe incomodando com uma terceira pessoa. E entre si não há como se resolver, porque não há diálogo. E aí entra o que você falou, a confiança, gerar essa confiança. Então, às vezes, você deixar adormecer um problema pode ser um problema muito maior, porque ele vai criando um distanciamento desta confiança. E logo os anos vão se passando e aquele relacionamento vai morrendo por falta desta comunicação. Aí quando você vai ver, o amigo do amigo sabe mais sobre você do que Erradíssimo. você mesmo. Erradíssimo. Vou propor aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, né, que estão assistindo esse vídeo, uma atividade que pode te ajudar bastante. Converse com seu companheiro, com a sua companheira e estabeleça um acordo verdadeiro, genuíno, de não fazer certas coisas, como, por exemplo, falar do seu companheiro, da sua companheira para terceiros. Não abrir as coisas que são íntimas para outras pessoas. E aí não importa se é sua melhor amiga, se é seu melhor amigo, se é seu pai, sua mãe. Quando você se casa, você se torna uma nova família. E ali deve ficar tudo que se trata
dessa célula da sociedade. A não Você ser que criou um você ambiente esteja fechado. buscando um profissional para ter uma ajuda, né, Carlos? Não, Aí perfeitamente. vocês Estou vão, falando em só comum sobre coisas da acordo, fazer rotina. isso. Coisas de rotina, porque é muito comum os dois terem círculos de amizade, parentes, primos, colegas de trabalho, e de repente você fica sabendo por terceiros de algo que você nem imaginava que tinha feito. Minha mulher está chateada comigo, eu vim saber por causa da colega dela da igreja, a irmã da igreja, o colega do trabalho, a vizinha. Eu nem sabia que eu tinha feito uma coisa errada, estou sabendo por terceiros. Isso não pode acontecer. As coisas precisam ter uma segurança. A família deve ser um ambiente seguro. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Se alguém está passando por algum ambiente de violência físico-emocional, isso não cabe. Ok? Esse exemplo não cabe. Você não tem que Exatamente. guardar e ficar escondido, não. Não estou falando disso. Então, principalmente as mulheres, se vocês estão passando, se tem alguém assistindo esse vídeo, está passando por algum momento de violência psicológica ou física, procure segurança. Conversar com Esse é profissionais um da outro área. assunto, né, Carlos? Exatamente. Eu só estou criando essa janela aqui para não criar um ambiente, já que é tudo, não pode ser dito, então não vou falar. Não, que é outro assunto já, ok? Fechadas aspas, continuamos. Então, esse ambiente seguro precisa ser preservado. Outra coisa, os projetos, os planos, você não deve tomar decisões que vão causar impacto financeiro individualmente, precisa ser discutido, conversado. Vai comprar algo que afeta a sua vida financeira, um compromisso, um valor muito alto, não tome decisões repetidamente, sem comunicar, sem conversar, sem planejar isso. Vai te afetar, afeta a relação, quebra a confiança. Porque uma vez que você comprometeu sua vida financeira, vai afetar a casa, é óbvio. É óbvio. Exato. E não Então, esses estamos falando detalhes. aqui de, vou ali no mercado comprar um bombom e eu tenho que compartilhar. Não Não. é isso. Tá Mulheres, e não estou falando de falando que você tem. valores significativos, de decisões importantes. Exatamente. Eu não estou falando, mulher, se você quiser comprar uma maquiagem, uma sandália, tem que É que pedir a gente permissão do seu precisa ser marido. bem Não é isso. claro, né? Aqui, Sim, porque a gente sabe. não é isso. Eu estou falando, você vai comprar um carro, vai comprar trocar de geladeira, que é 4, 5 mil reais, vai comprar coisas que são um valor voluptuoso, volumoso. Então, precisa ser conversado, planejado, ok? Olha Então, só, a conversa Carlos. com outras pessoas, Edi, por exemplo, você tem amigos e amigas, como é que vai ser o seu comportamento com essas pessoas? Você está casado agora. E aí, como é o toque físico? Como é a intimidade? Vai ficar de conversa, mandando mensagens? Esse ambiente, uma vez que você se casa, não tem privacidade. Seus amigos têm que ser incomuns. Se minha mulher não puder pegar meu celular qualquer hora e responder uma mensagem minha, tem algo de errado. Não é que Já ela é um tem que ir lá ficar sinal. mexendo, Já é um né? sinal, né? É claro que tem É, que respeitar a privacidade do outro, mas quando envolve os dois, não existe isso. não. Carlos, este assunto eu acho que nós vamos marcar uma live exclusivamente para isso, porque senão nós vamos Vamos. ficar aqui falando. E tem muita Dias. coisa a se falar sobre esse assunto, extremamente. E inclusive algumas questões que até fica complicado a gente entrar pela metade, né? Porque precisa ser Sim. concluído. E é de extrema necessidade. Olha só, ele diz: para ouvir é necessário não ter medo do que o outro vai falar. Então, Perfeito. quando eu estou aqui, ó, tá bom, então agora a gente vai conversar e eu quero ouvir. Não importa, não pode ter receio do que vai vir. Tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto, ambas as partes. Bom. Mesmo que doa, viu, Edi? Mesmo que doa, porque não somos Faz parte do perfeitos. Sim, faz parte do processo. O amor, ele é o suporte para esses momentos, para você Até porque confiar no eu outro. acredito que se não doer é porque tá tudo certo, né? Exatamente. Então tem que estar É. disposto aí a Sim, sentir as críticas sim, e sim. observar, é mesmo, então vamos mudar, como é que eu faço? E, enfim, Perfeito. casamento é casamento, Uhum. relacionamento é relacionamento, olha só. Bom, agora nós vamos para um outro assunto
que trata-se da relação entre pais e filhos, professores e alunos. E aqui não precisa nem ler muito o que o autor escreve, porque é um assunto muito similar, de uma forma diferente, mas sim, né? Onde os pais e filhos vivem como estranhos dentro das suas casas, e eu tenho visto muito isso nesses últimos anos, onde a tecnologia tem avançado bastante. Eu creio que para você não é diferente. Sim. Onde os pais chegam, saem, os seus filhos chegam e saem, às vezes nem se veem. Antigamente era hábito, eu me criei dessa forma, onde se almoçava, todos em casa, sentavam à mesa para fazer a refeição em família, o jantar. E hoje, cada um chega, vai lá na cozinha, prepara uma refeição, come, sai, e o outro chega e por aí vai. Não existe diálogo. Os filhos estão dentro dos seus quartos, os pais não sabem o que se passa, não sabem dos seus sonhos, dos seus projetos, nada. Então o autor ele aborda esse assunto aqui, os pais que dão presente para os filhos e são lembrados por horas e dias, mas os pais que dão o seu ser a si mesmo, né? Aí eles se tornam inesquecíveis. E aí, eu vou só ler mais um parágrafo aqui que ele escreve, Carlos, e depois tu pode fazer um comentário a respeito. Uhum. Tenha coragem de dialogar sobre os dias mais tristes da sua vida com seus filhos. Tenha ousadia de contar suas dificuldades e derrotas do passado. Fale das suas aventuras, dos seus sonhos e dos momentos mais alegres da sua existência. Deixe-os conhecer você. A maioria dos filhos não conhece nem a sala de visita da personalidade dos seus pais. Só irão sentir a falta deles quando eles fecharem os olhos. Isso é muito forte. Sim. Muito sério. Como pais, nós temos um papel de gerar um ambiente produtivo para os nossos filhos, onde crie firmeza de caráter para eles, e isso envolve expor também os seus erros, suas fragilidades, seus momentos difíceis, para que eles percebam que mesmo no caminhar da vida, onde você tropeçar e errar, a vida continua, não vai parar. E você vai melhorar, e você vai crescer, e lá na frente vai acontecer outra vez, e você vai se levantar de novo. Esse diálogo, onde você se torna conhecido, tanto o filho para o pai, quanto o pai para o filho, e a mãe também, em todo esse ambiente, né? Cria uma família, o que é diferente de uma casa. E gera uma estrutura para esse indivíduo, né? Exato. Para superar dificuldades no futuro. Eu me lembro, Carlos, o meu pai, ele passou por dificuldades financeiras num período da vida, e eu lembro que ele sempre trouxe a nosso conhecimento o que estava acontecendo, e a gente ia então à presença de Deus para buscar um auxílio, uma direção, orientação, todos juntos. Sim. Ele nos trouxe isso. Então a gente cresceu sabendo das dificuldades que ocorreram, e ao mesmo tempo também vinha o nosso conhecimento quando as coisas tinham melhorado. Então ele nos trouxe isso. E eu tenho para mim isso uma grande lição, porque todas as vezes que me encontro em alguma situação difícil, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que meu pai ensinou, o que a gente fazia. Ia para Deus buscar uma orientação, e faço isso até hoje. Então isso nos gerou uma estrutura. E o que acontece hoje? Os pais privam os filhos de saber dos seus problemas que estão enfrentando,
E às vezes até tem gastos exacerbados porque não tem conhecimento da situação que estão vivendo naquele momento e não se ajudam. E aí logo esses filhos vão precisar se encontrar num momento difícil da sua vida e não sabem como resolver. Não são instruídos a resolver. E aí, como ele fala de pais e filhos, ele fala também sobre os alunos, hoje, dentro das escolas, que são depósitos, ele cita isso aqui dentro do livro, são como depósitos de informações que às Sim. vezes são só impostos, informações são ali colocadas, introduzidas, de forma que o aluno não desenvolve a sua criatividade para buscar a resolução de problemas. E isso está tudo relacionado nesse individualismo, onde não há diálogo, não há essa comunicação, né? Não tem um olhar para a pessoa, né? Tanto do professor para a criança, para observar o seu comportamento e entender quem ela é de fato, quanto dos pais com os filhos e vice-versa. E aí, eu quero ressaltar algo importante. Não fiquem reféns do amor que você gostaria de receber dos seus filhos. Com medo dele ficar magoado, ressentido, porque você não deu alguma coisa, ou na hora, ou aquilo que ele queria. O não é uma palavra que molda caráter, porque ensina você sobre as dificuldades da vida, inclusive que há tempo de fazer e há tempo de não fazer certas coisas. Senão se tornam dependentes emocionais da dopamina, do celular, e tudo se torna uma fuga emocional e você não enfrenta as dificuldades e as adversidades, não vai Porque o buscar não Deus. também é educar, né, Carlos? Perfeitamente. Perfeitamente. E eu falo não é só quando você não tem. Pratique o não mesmo quando você pode, simplesmente para ensinar, seja intencional. Eduque, crie o seu filho para que ele esteja preparado para a vida. Eu vejo isso como um ensinamento para que saiba governar sobre si mesmo, né? Porque Exatamente. a vontade de adquirir certas coisas, ela vai estar ali. Eu quero hoje, eu quero agora. Sim. Não, governa Sim. sobre essa vontade. No tempo oportuno você vai ter. Sim. E aí não ensinam os filhos a gerir isso, né? E outra coisa, as palavras que você vai usar, a forma que você vai falar isso, causa uma diferença enorme. Não é gritando, xingando, usando palavras pejorativas com seus filhos que você vai conseguir formar nele firmeza de caráter. Não é. Não é. Você pode ser firme sem ser agressivo. Isso é um fato. Você vai ensinar pelo exemplo. Eu vou dizer aqui uma palavra, ó, trazer entendimento. Sim. Em todas essas áreas que nós estamos falando aqui hoje, é necessário que haja entendimento. Porque quando você impõe algo e você não faz com que isso seja entendido, isso é só uma cobrança, é só uma imposição, não é diálogo, não é conversa, não é ensinar. Sim. Porque e vou dizer, tem o entendimento, pode até não ser uma coisa que eu gosto, mas eu entendi a situação e vou aceitar. E a criança não quer dar o braço a torcer, às vezes, e concordar com você, mas ele sabe. Ele sabe. E outra coisa, se em algum momento você tiver que corrigir o seu filho, não estou falando de espancamento, mas uma palmada, alguma coisa que você entenda pelos seus princípios e valores que está correto, não faça isso com raiva. Você não deve agredir ou punir com emoção, porque isso não é ensinar. Isso não é ensinar. É com amor, né, Carlos? Você vai ter que sofrer junto. Já que ele vai ser punido, sofra junto. Guarde suas emoções, respire fundo. Quando você estiver em paz, você chama o seu filho e fala assim, olha, você errou, você vai ser corrigido agora,
mas é para que você entenda que há consequências sobre as suas ações. É uma Aí você está arte. sendo intencional. É uma arte, né? Não seja dominado pelas suas emoções. Enquanto você age na ira, na cólera, você não está ensinando. Eu até acredito que nós falamos alguns capítulos atrás a respeito disso, que eu até trouxe aqui um exemplo do meu pai em relação a essa questão de se estiver naquele momento que as tuas emoções estão à flor da pele, não é o momento de você resolver uma situação. Sim, Faça da mesma forma ali que o casal. sim, Te desvencilhe disso, relaxa, dá uma volta e no momento certo você chama e tu traz aquela conversa para um entendimento daquela situação. E aí sim. você está sendo um bom pai, um bom educador, uma boa mãe, uma boa educadora. Bom, A vida em família é maravilhosa. É uma vida muito boa. Quando você traz os princípios e pratica, você vai viver uma vida de excelência. Sem sombra de exatamente, dúvidas. né? E aqui também trazendo assim aquela parte que eu falei da comunhão com Deus, Deus vai te ajudando, vai te auxiliando e as Certamente. coisas vão se equilibrando. Ele fala aqui também, então, falando sobre a questão dos professores, que são os ensinadores, os instrutores que estão nos ouvindo, diz, tem professores e alunos que ficam anos juntos, sem cruzar suas histórias, sem aprender lições mútuas de vida. E qual é o resultado? Os alunos saem da universidade com um diploma nas mãos, mas despreparados para lidar com fracassos, com decepções, desafios e confrontos. Não sabem abrir as janelas da sua mente, libertar sua criatividade, pensar antes de reagir, interpretar o que as imagens não revelam e resgatar a liderança do eu nos focos de tensão. A questão escola, que a gente nem vai entrar em detalhes, Carlos, mas só deixar uma nota aqui. Se você é aluno, instigue mais a inteligência, a capacidade racional dos alunos. E se você, aliás, se você é professor, né? E se você é aluno, mesmo que o teu professor não instigue o teu raciocínio, a tua inteligência, faça você as tuas buscas para desenvolver a tua inteligência. Porque nós somos capazes, Deus nos deu capacidade. E eu diria assim que a universidade hoje, ela é sim é algo importante, porém, se você não, desde o início, buscar acrescentar a riqueza do que Deus trouxe para nós, pode ser inútil esse teu estudo. Então, a riqueza maior está dentro de nós, e se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos encontrar isso. Todos somos capazes. E por isso estamos aqui nesse diálogo hoje, Carlos. Verdade. Verdade. Bom, ele coloca uma frase aqui já no finalzinho desse tópico e diz assim, ó, grave esta pérola. Vamos ver que pérola é. Vamos lá. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. E uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E olha, quando você for dar conselho para alguém, eu espero que ouça, né? E se não ouvir, você fez a tua parte. Mas inteligente é quem ouvir um conselho, porque o outro já errou, já aprendeu e está te trazendo uma informação valiosa. E aí Esse é nós o poder voltamos de ouvir, de né? novo à arte de ouvir. Poder do ouvir vai gerar para você uma riqueza. Quantas pessoas a gente já ouviu dizer assim, se eu tivesse ouvido fulano... Exatamente.
essa Exatamente. frase é tão comum e vamos dar atenção. Assista de novo essa live, assista as outras, que nós já Sim, estamos aqui no 8º capítulo e com certeza, eu tenho certeza que se você der ouvido a estas lives, muita coisa vai mudar na sua vida. Então vamos ficar com esta pérola aqui do Augusto Cury. Bom, a última parte aqui do nosso capítulo fala sobre o mestre dos mestres novamente, né? Como sempre sim, traz, a respeito da pessoa Jesus, de como ele viveu, como ele procedeu em relação a essa questão que nós estamos falando aqui, né? E ele diz aqui num determinado ponto que lá no Getsemane, momentos antes de ser preso, julgado e morto, não apenas, como vimos, resgatou a liderança do eu no teatro da sua mente, mas também não escondeu as suas angústias e os seus sintomas. Ele quer dizer que Jesus, nos momentos dolorosos da vida dele, ele não se encheu de orgulho, ou então teve medo da vergonha de si, de quem ele era, e de repente mostrar sua fraqueza. Não, ele expressou, ele mostrou aos seus discípulos que ele estava passando por momentos angustiantes. Então não é vergonhoso se nós estamos vivendo momentos na nossa vida e que nós precisamos compartilhar para que tenhamos ajuda ou alguém possa abraçar a causa com a gente. Não é vergonhoso isso. Porque a gente ouve muito uma expressão, Carlos, para o homem é feio chorar. Tu já deve ter escutado isso. O homem não, não chora. Principalmente eu, homem, né? A mulher já vai chorando sem dizer nada. alguns homens que, porventura, estiverem me assistindo agora, talvez se identifiquem. Eu vim aprender a chorar na minha adolescência, porque eu era proibido, assim como a maioria de nós é proibido chorar, e não importa o motivo. Engole esse choro. Exatamente, exatamente. Então, eu literalmente não sabia chorar. Eu não sabia. Nem com dor física, nem emocional, nenhuma das duas. Eu já cheguei a fazer cirurgia, microcirurgia, sem anestesia. De abrir com incisão, limpar e eu não poder chorar. Então, esse universo masculino que é cheio de não expresse as suas emoções, você vai numa direção onde é tanta coisa dentro de si que fica difícil você conseguir abrir uma porta para não sair tudo de vez. É que quando você reprime muito, isso depois acaba te trazendo outros problemas de saúde. Sim, Então a gente sim, precisa entender que é normal o choro vir, e é não só o importante, choro, né? Porque importante. a gente está falando aqui do choro, mas quando o autor ele traz esse assunto, ele diz aqui ainda que Jesus ele teve coragem de falar das suas emoções para os seus discípulos. Ele não teve vergonha de demonstrar que ele estava passando por esse momento ali terrível e chamou eles, inclusive, para ajudar. Vamos orar comigo, né? Sim. Quando Então, Jesus ora no Getsemane e transpira gotículas de sangue, é profunda angústia e agonia, e ele declara a sua humanidade quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E exato. muitas vezes nós estamos num momento, guardado as devidas proporções, de angústia e E pedimos aí, socorro. por essa forma que foi criado, que talvez os pais também não tiveram acesso a conhecimento que nós temos hoje e trouxeram em uma educação muito rígida, né? Principalmente para meninos,
E mulheres também, Carlos, mulheres também, porque às vezes teve mães que Sim, foram muito severas sim, e, e surravam os filhos e ao mesmo tempo faziam isso que tu tá dizendo aí de, não chora, agora engole esse choro e vai fazer o que tem que fazer. exatamente. Então criaram Exatamente. pessoas duras, mas é possível a gente quebrantar esse coração endurecido para que você possa ter relacionamentos saudáveis. Eu quero falar para os homens que demonstrar suas emoções não é fraqueza. Fraqueza é você não governar suas emoções. É você permitir que elas te dominem. Isso é fraqueza. E para as mulheres, eu vou dar uma dica. Nunca fale a seguinte frase: que homem frouxo é esse? Ele vai sorrir, ele vai aparentemente levar na brincadeira, mas existe uma possibilidade muito grande dele se fechar. É. Muito grande. A gente sabe que ali existe uma ferida que precisa ser curada, né? Mas não vou ser eu o fel para esta ferida, né? Exatamente. Caso aconteça de um homem em algum momento demonstrar suas emoções, acolha, deixa ele desabafar. Ele não é frágil por isso. E mesmo que seja uma tentativa de lidar com a situação, ouvir certas palavras são gatilhos para os homens. E o choro pode curar muita coisa, né, Carlos? Com certeza, nossa, depois que eu Então tem aprendi, que. se tornou uma ferramenta para mim. Não Agora tu tenho chora problema um nenhum com monte. isso. Não tenho problema nenhum com isso. Exato, não Nenhum. pode ser assim. Ele diz assim, ó, que Jesus poderia ter preferido mostrar heroísmo, mas ele precisava ensinar que dependemos uns dos outros, que necessitamos ser confortados, encorajados uns pelos outros. Mostrou que para ter qualidade de vida precisamos ser seres humanos e não heróis. As barreiras e as distâncias tinham que ser rompidas. Era Sim, esse o propósito dele ali. A solidão deveria ser superada, pois só é útil para meditar e refletir, mas não para viver. Então, o que acontece? Se isolam, tem um problema, se isolam, não choram, não falam. E aí o que acontece? fala. A gente tem visto muitos morrendo novos, Sim, infartando. exatamente. Exatamente. Aí você vai para E um essa é uma quadro, das causas. e não só isso, mas o índice de suicídio entre os homens, que porventura até se expõem em suas profissões, principalmente são profissões de estresse, é muito comum. E aí, falando sobre isso, a gente não vai se tornar bebê chorões, chorar por qualquer motivo, não é isso. Você não vai se fragilizar, qualquer coisinha você está emotivo, não é isso. Mas se você está sentindo, sinta, se Sinta, permita sentir. Pronto, tá exato. passando. E Que busque Deus fala. ajuda também, não tenha vergonha de Exato. buscar Não ajuda. tenha, não tenha, não tenha. Porque isso pode piorar seu estado emocional, psicológico, e aí sim você vai estar fragilizado. Exatamente. E aí, como é que você vai ajudar a tua família se você está doente, Exatamente. né? E aí, Carlos, a gente falou assim aqui sobre essa questão do infarto, do suicídio. E eu só quero voltar um pouquinho atrás no que a gente falou ali a respeito de pais e filhos, que hoje existem muitos filhos com pensamento suicida e os pais não têm Sim, conhecimento disso, porque não verdade. entram na intimidade dos seus filhos, acham que estão sendo invasivos e estão se não souberem agir, né? Mas com amor e com intenção de dialogar, de conhecer a vida dos seus filhos, te surpreenda com as mudanças e transformações boas e não ruins pelo fato de você nunca ter entrado lá e ter conhecimento de como está a vida dos seus filhos.
Tempo de qualidade, nós precisamos disso. Tempo de qualidade. Precisamos disso em casa, com a família. É um assunto muito sério. Então ele continua dizendo, né, que Jesus nos mostrou que não devemos ter vergonha das nossas misérias e fragilidades. Sermos abertos com a gente mesmo, principalmente, né? No momento que eu sou aberto comigo e eu reconheço que existe isso, e eu não consegui superar sozinho, eu vou buscar ajuda. E pronto. Qual é o problema, né? Exatamente. Faz uma frase aqui, não sei se você já leu o livro O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, mas ele traz aqui uma frase assim: os pais e professores deveriam ser vendedores de sonhos. E diz que Jesus ele foi um excelente vendedor de sonhos, né? Se tornou até um filme esse livro. Que nós possamos ser vendedores de sonhos, né? Se interessar em saber quais são os sonhos da sua família, as pessoas que estão à sua volta. Outro livro dele importante aí, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Exatamente, ele até cita aqui dentro de uma dessas partes aqui. Ele diz assim: eu nunca analisei alguém que amasse tanto a vida quanto ele. Nós amamos as coisas que a vida nos traz, como dinheiro, casa, prestígio social, carro, conforto material, mas ele amava existir, pensar, sonhar, criar, dialogar, ouvir. Nunca investiguei alguém que dizia orgulhosamente que era um ser humano. Então, fica aqui um exemplo para nós, né? Nos amar como ser humano, amar a vida, amar exatamente. Pensar, viver e sentir. Viver e sentir, né? E não se esconder, mas viver, né? Aceitar que existem mudanças a serem feitas. Sim. E ajudar a realizar os sonhos do outro. Perfeitamente. Se realizar no outro também. Quem está em família, né? Quem está em família. Ver a realização dos sonhos dos seus filhos. Participar desse momento, que é tão passageiro. Porque ele cita num dos capítulos anteriores que tem pessoas que acham que a vida é eterna. E não aproveita o seu momento, né? Eu acho que até lá naquele capítulo onde a gente fala sobre contemplar o belo. E sim, não deixa de ser isso, né? Ele foi um escultor da personalidade. Tinha prazer em dialogar com as pessoas que não tinham valor pela sociedade. Ele valorizava cada ser humano. Para o mestre dos mestres, as pessoas que mais nos dão dor de cabeça hoje poderão vir a ser as que mais nos darão alegria no futuro. Olha que lindo isso, né? E a gente ouve assim muitas histórias de superação de famílias que enfrentaram enormes desafios e hoje têm uma vida maravilhosa. Vou deixar uma pérola aqui. Essa é minha, não é de Cury, não. O amor que te cura não é o que você recebe, é o que você doa. Você vai ser muito mais curado por aquilo que você dá, pelo amor que você doa, do que pelo amor que você recebe. Porque só dá quem tem. E o amor é o grande remédio da vida. Bom, Carlos, chegamos ao final do capítulo, não porque não tem assunto, né? Nossa, dá para falar uma semana. Muito assunto aqui, mas é porque a nossa hora, ela se foi. Então, Sim. a gente vai precisar encerrar.
E como nos demais capítulos, eu quero dizer aqui, acesse o grupo do WhatsApp ou entre lá no meu Sim. Instagram e solicite o questionário, porque tem um questionário aqui no final, e isso vai te auxiliar muito para colocar em prática este assunto aqui. E Sim. nós teremos aí, então, mais alguns capítulos pela frente, e depois deste livro, já quero deixar uma nota aqui, eu quero estar aqui comentando a respeito do meu livro. Está Opa, aqui parabéns, atrás. Edi. Olha, eu fui o primeiro, hein? Fui o primeiro. E aí, Carlos, já iniciou a leitura? Vou começar hoje à noite. Então, está fantástico este livro. Eu só vou dar uma Sem dúvida. pincelada aqui a respeito, porque o Augusto Cury ele fala sobre a gestão dos nossos pensamentos e dando uma organizada na nossa vida, né? E esse meu livro aqui, eu venho ali com as lapidações para deixar você certinho. As intempéries da vida Muito bom. nos pegam e às vezes dói um pouquinho, mas esse livro, além da pressão, ele traz uma estrutura falando sobre, de forma simbólica, sobre o diamante. E no final de cada capítulo, assim como tem aqui no livro do Augusto Cury, no final de cada capítulo desse aqui, existe também exercícios. Muito bom. Então é maravilhoso, você vai poder colocar em prática e será uma benção, uma benção. Então é isso aí, Carlos. Quero agradecer por esse Gratidão. momento maravilhoso. Foi muito bom, como sempre. Pedir que as pessoas compartilhem esse vídeo, enviem para quem você conhece. Compartilhe as experiências também que você teve durante esse vídeo aqui. Assista os outros vídeos que vão te Escreva nos ajudar. comentários, né, Carlos? Porque as pessoas vão Isso, ali olhar e vão ver e se isso foi impactante, trouxe algum resultado na tua vida. Vai ser muito bom. exatamente. Quantas famílias poderão ser alcançadas e vidas transformadas através desses assuntos? Porque são extremamente É verdade. importantes. Deixa um abraço e fala, ó, vamos assistir os próximos e com expectativa aqui dos comentários do próximo livro que a gente vai ler, que é da Edi. Muito bom. Carlos, gratidão mais uma vez pela tua colaboração aqui, que está sendo extremamente importante. Até a Um grande próxima. prazer. Até a próxima.